analisar a chegada da família real ao Brasil, é importante saber que no início do século XIX, a França e a Inglaterra, eles eram países capitalistas e industrializados. Só que Portugal, ele ainda era um país mercantilista e por isso ele dependia economicamente da Inglaterra. E essa dependência era caracterizada pelo Tratado de Methuen, também conhecido como Tratado de Panos e Vinhos. Nesse tempo, a França ela era governada por Napoleão Bonaparte, que ele defendia os interesses da burguesia francesa e ele tinha um desejo de enfraquecer também economicamente a Inglaterra. Por isso, Napoleão Bonaparte, em 1806, em Berlim, ele decreta o bloqueio continental, que consistia na proibição do contato comercial com o Reino Unido dos países que eram dominados por Napoleão Bonaparte. E os países que não respeitassem esse bloqueio continental, eles iam acabar sendo invadidos pelas tropas napoleônicas. Só que, como Portugal ele ainda tinha essa dependência na Inglaterra, ele decide não respeitar esse bloqueio continental e Dom João VI ele decide fugir para o Brasil antes que o país fosse invadido por Napoleão. Então, em novembro de 1807, a família real ela pega e embarca rumo ao Brasil e em 22 de janeiro de 1808 eles acabam chegando em Salvador. Bom, eu vou falar sobre a transferência da corte portuguesa e o período joanino. Então, no final de 1807, a família real portuguesa resolveu mudar-se para o Brasil por conta da invasão francesa em represália ao fato dos portugueses terem furado o bloqueio continental. A transferência da corte portuguesa para o Brasil promoveu uma série de mudanças no Brasil. Agora que a família real estava aqui, era necessário investir no desenvolvimento do Brasil e, assim como primeira medida, Dom João decretou a abertura dos portos brasileiros às nações amigas. Na prática, essa decisão colocava fim ao monopólio comercial que existia e garantia aos comerciantes instalados no Brasil a possibilidade de comercializar, por exemplo, com a Inglaterra, a grande potência comercial do mundo na época. A parceria entre Brasil, Portugal e Inglaterra intensificou-se quando foi assinado o Tratado de Comércio e Navegações em 1810, garantindo a redução de impostos para as mercadorias trazidas pelos ingleses. Todas essas mudanças foram realizadas para transformar o Rio de Janeiro em um local apto a abrigar a corte e todas as instituições administrativas de Portugal. Bom, depois dessas inúmeras transformações que o Brasil já havia passado, depois ele passou por uma outra mudança extremamente importante, que foi no ano de 1815, quando o Brasil ele foi elevado à condição de reino. E aí Portugal passou a se chamar-se Reino de Portugal, Brasil e Algarve. Na prática, o Brasil deixava de ser uma colônia, mas isso foi considerado um interesse de Portugal para impedir qualquer inquérito revolucionário. Isso foi significativo, porque na década de 1810, os movimentos de independência pipocavam na colônia espanhola. O Brasil ele tinha outros exemplos revolucionários, como os Estados Unidos. A Revolução Liberal do Porto ela aconteceu no ano de 1920 e ela foi uma revolução com caráter liberal. Ela se iniciou em Portugal. Poucos anos depois, ela foi uma derrota definitiva para Napoleão Bonaparte. A burguesia portuguesa ela exigia reformas que colocassem o fim na crise econômica e política que o país enfrentava. E ela também desejava o fim do absolutismo. Porém, havia uma grande insatisfação por parte dessa classe que conquistou a liberdade econômica conquistada pelo Brasil na época do período joanino. Com o deflagrar dessa revolução, foram criadas as Cortes Portuguesas, uma instituição convocada para liderar novas reformas e colocar uma constituição nova no país. As Cortes Portuguesas passaram a exigir o retorno imediato do rei Dom João IV para que ele retornasse a Lisboa e que fosse colocado de volta o monopólio comercial ao Brasil. Foi a Revolução Liberal do Porto que deu início ao processo de independência do Brasil, uma vez que demonstrou que os interesses existentes entre metrópole e colônia não eram possíveis acontecer. Bom, então a partir ali da Revolução Liberal do Porto, os portugueses querem fazer uma nova Constituição e eles exigem algumas coisas, e a principal delas é a volta de Dom João VI para Portugal, o que deixou todos os brasileiros muito insatisfeitos, né? E Dom João VI também não queria voltar.
Isso deixou os brasileiros insatisfeitos porque eles iam ser vistos agora como uma colônia novamente. Eles não queriam isso, eles não queriam perder a independência que eles estavam tendo. E Dom João VI não queria voltar porque ele tinha gostado do Brasil, eles tinham se acostumado. Mas ele volta porque ele sabia que se ele não voltasse, ele poderia perder o trono. Então ele deixa como regente seu filho, Pedro. E aí, a partir dali, Pedro vai ser o novo regente. E a partir daí, Portugal começa a desgastar mais ainda a relação entre eles, porque os representantes portugueses tratavam os representantes brasileiros com muito desdém. E isso deixava eles muito insatisfeitos e bravos, né? E com isso, a elite brasileira começa a apoiar a independência e incentivar cada vez mais. Mais ou menos ali em... Deixa eu ver. Mais ou menos ali em outubro de 1821, Portugal grava suas medidas. Então, eles enviam tropas portuguesas para o Brasil. Eles exigem que Pedro volte para Portugal, né? E aí fica realmente grave a situação, porque Pedro não ia voltar. E ele não queria voltar, e nem que os brasileiros não queriam que ele voltasse. Então, os brasileiros muito se juntam e fazem um baixo-assinado, mais ou menos com 8.000 assinaturas para que ele fique. Isso é conhecido como Dia do Fico, né? Que quando Pedro desobedece Portugal. E sobre as tropas portuguesas, Pedro havia avisado que todas as tropas portuguesas que chegassem no Brasil iam ser vistas como inimigas. Aí depois Pedro cria sua Constituição, a Constituição brasileira. E isso também, novamente, vai deixar os portugueses extremamente bravos. E ele cria sua Constituição com suas leis. Mas antes ele cria um ministério, né? Um ministério que ia ser chefiado por José Bonifácio, que seria o ministro. E José Bonifácio é uma pessoa muito importante para a independência do Brasil, porque ele foi um mestre para Pedro. Porque Pedro era muito novo, ele era muito sem experiência alguma. Então, José Bonifácio foi muito importante. Inclusive, ele é conhecido como o patrono da independência. Então, ali ele cria as constituições e Pedro vai para São Paulo, ele tem que ir para São Paulo. E mais ou menos ali ele deixa de regente a Leopoldina, sua esposa. E mais ou menos ali os portugueses enviam uma carta para o Rio de Janeiro, e como Leopoldina que estava como regente, ela que lê a carta. E era uma carta que falava que aquilo não podia estar acontecendo, que era errado os privilégios que o Brasil estava tendo. E a partir daquele momento, Leopoldina percebe que o Brasil não pode mais estar junto de Portugal. E aí ela cria uma reunião com os ministros, enfim. E nessa reunião, José Bonifácio vai escrever a Carta da Independência e Leopoldina vai assinar essa carta. E, enfim, ela vai assinar essa carta, mais ou menos ali, né, em agosto. Ela assina essa carta e é enviada para Pedro, quando ele estava em São Paulo. Mais ou menos, quem entregou a carta conseguiu alcançar ele mais ou menos ali na margem do rio Ipiranga. Por isso que hoje o museu é no Ipiranga, porque foi mais ou menos ali que Dom Pedro, ele vai falar, né, a famosa frase, independência ou morte. E é ali que ele fala. E aí o Brasil vira independente. E é muito importante ressaltar a importância dessas duas personalidades, que seria o José Bonifácio e a princesa Leopoldina. É muito importante ressaltar a importância deles